Olá pessoal, hoje é dia 17 de julho de 2018. Meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me sigam aqui no Facebook em Durval Ferreira, no YouTube também em Durval Ferreira. Está cada vez mais difícil, as pessoas estão reclamando muito que não conseguem assistir minhas lives todas, não consegue compartilhar. Para compartilhar tem que clicar em comentar, ou para comentar tem que linkar, nunca tem que clicar em compartilhar. Tá meio zoneado o negócio, mas vai piorar muito, como eu estou falando para todos vocês há um bom tempo. Vão acontecer diversas manifestações aí daqui para o final do ano, manifestações essas que não são do povo, são todas como se fosse do povo, né? Elas vão ser travestidas como se fosse do povo, mas são manifestações para tumultuar tudo que está acontecendo no Brasil, por causa dessas eleições que são extremamente importantes para o país. Elas vão valer pelos próximos 100 anos, então lutar nesse momento é extremamente importante. E eu estou falando já para todos vocês há um bom tempo que o tamanho dos meus passos é o tamanho dos apoios que eu recebo de vocês de todas as formas. É a participação, é o pessoal cooperar, é o pessoal orar, é o pessoal estar presente. Então o tamanho dos meus passos são justamente esses. Até onde vai a vontade e a participação de cada um. Então esse ano é muito, muito, muito importante. Principalmente nesses poucos meses agora, tem bastante atividade daqui para o final do ano, e é muito bom que todo mundo participe. Eu vou falar hoje sobre a questão das armas, como que vai ser, como que seria isso após eleição de Bolsonaro e dos pré-candidatos militares. Como seria isso já a partir de 1º de janeiro, como que isso seria feito, né? E também questões relativas aí ao pessoal do judiciário, onde que os doleiros estão metidos em tudo isso, tá? Então é extremamente importante a participação de todos nesse tiro final agora daqui para o final do ano, e que todos entendam que vai ter muita desinformação, muita manifestação e muito terror por causa dessas eleições desse ano. Está no decreto presidencial a participação tanto em GLO, ou seja, a GLO se necessário for, a segurança do pleito, como sempre foi, e a participação ativa no pleito. Isso está no decreto, não está regulamentado e não foi assinado um convênio ainda para ser executado, porque isso custa dinheiro. Tem que ser assinado um convênio para que isso funcione. Tá? Então não foi feito ainda, mas está no decreto presidencial, ou seja, é uma ordem que isso aconteça. Então vou falar para vocês essa questão agora do porte de armas para civis, porte e posse. A posse é você poder comprar e ter na sua casa. O porte é você poder portar as armas. Já passando adiante aí para todo mundo, para aqueles que têm porte de arma, assim, para militares e para policiais das diversas áreas, o porte de arma para se portar dentro do avião de carreira
dentro do Brasil, ele muda agora dia 28, tá? Dia 28 ele muda. Eu, há 30 anos, eu viajo de avião com a minha pistola na cintura e as outras armas eu tenho que despachar. Parece que muda agora. É bom que todos aqueles que têm porte, que são militares de Forças Armadas e policiais, verifiquem isso. Muda agora dia 28, tá? Dia 28 muda em todos os aeroportos, tem que ver qual é a nova regulamentação da ANAC. Mas vamos falar aqui sobre armas para civis, tá? Eu tive dando uma lida em toda a documentação, eu não vou entrar nos miúdes, senão vou demorar muito, mas o presidente da República, o chefe do executivo, ele pode, numa canetada só, de forma muito simples, liberar a posse de arma para todos os cidadãos brasileiros, desde que cumpram determinadas questões e tudo mais, que essas questões todas, no volume que tem aqui só no Brasil mesmo. Então ele pode, numa canetada só, liberar a posse de armas para todos os brasileiros. Isso não tem nenhum estresse, tá? Isso não tem nenhum estresse. Fica muito fácil para o presidente da República, sendo Jair Bolsonaro, ele dá essa canetada. Agora, a questão do porte de arma, que é a pessoa poder portar a arma na cintura em todos os locais onde ela puder utilizar essa arma, onde ela tiver essa permissão, o porte de arma já não é tão simples assim. Eu estou falando para vocês na pior das situações o possível, ou seja, o presidente da República ser empossado, os pré-candidatos militares ganharem, mas não fazer um número expressivo de modo que possa mudar isso. Então, na pior situação possível, tá? Na pior situação possível, a posse de armas, o presidente da República pode mudar numa canetada só. O porte de arma, na pior das hipóteses possíveis, nas piores hipóteses, ele pode fazer isso, mas seria discriminatório, porque ele teria que descrever quais classes ou quais pessoas, por exemplo, quem vive isolado na área rural, aí ele teria que ser discriminatório, porque isso eu estou dizendo para vocês na pior das hipóteses, ou seja, pode ser que diversas classes fiquem fora do porte de arma. Então é muito interessante que vocês entendam isso. Então, numa canetada só, porque foi um decreto, então nesse decreto, numa canetada só, sem modificar e sem precisar do Congresso, ele pode modificar e dar posse de arma para todo cidadão brasileiro. O que vai melhorar muito o comércio de armas e munições, vai baixar muito o preço. Eu pago um absurdo por munição, vocês não fazem ideia o quanto é caro essa goiaba, imagina para vocês. É extremamente caro. As armas também são extremamente caras e eu pago com alguns certos subsídios, mas é extremamente caro. O Brasil exporta a preço de banana. Assim, tem uma arma que eu vou comprar agora, que ela nos Estados Unidos, feita aqui no Brasil, nos Estados Unidos, eu acho que custa 300, 400 dólares, vou pagar 5 mil, 6 mil reais. É um absurdo. É surreal o negócio, é surreal. As munições que eu comprei, eu gastei R$1.000 para comprar 50 cartuchos de um calibre pesado e 50 cartuchos de uma outra arma leve, mas o mesmo preço praticamente, entendeu? É um absurdo, é um absurdo. Eu lembro muito bem quando era tenente e eu tive que fazer uma missão, tá, nos Estados Unidos. Aí eu estava vendo caixas de munição. Hoje, por exemplo, a caixa de 50 cartuchos eu pago R$500. Mas na época, eu lembro muito bem, a gente pagava em torno de R$50. Tá? 50, R$55, uma caixa de munição com 50 cartuchos. Era aquela época que o real e o dólar, enfim. E eu cheguei nos Estados Unidos, eu vi uma caixa muito bonitinha,
das armas que eu tinha aqui no Brasil, né? Uma caixa toda bonitinha, legalzinha, não sei o que, coisa e tal, 3 dólares e pouco. E o dólar e o real tava 1 por 1, ou seja, uma caixa de munição que eu pagava R$ 55, nos Estados Unidos eu pagaria R$ 3,50, né? E eu achei muito bonitinho, não sei o que, falando com meus amigos, olha só, que não sei o que, coisa e tal, mas que munição bonitinha, pô, isso aqui não tem no Brasil. O cara disse, não, mas isso é feito no Brasil. Eu disse, que isso, bicho, Magtech? Olha aqui, não, Magtech é o nome comercial da CBC, ou seja, a CBC exporta para se pagar um preço pífio, e aqui no Brasil se cobra um valor de mercado que eu acho que não existe, mas tem muitos impostos e tudo mais, mas mesmo assim não seria tanto. Então a posse de armas, numa canetada só o presidente da República consegue fazer isso. O porte de arma ele deveria ser discricionário, ele teria que ser descritivo, né? Ele teria que dizer que e o quem, e então deixaria algumas pessoas de fora, mas já é um grande início, vai facilitar comércio de armas, de munições, vai baratear todos vocês, e eu sugiro, dou uma sugestão de coração que todos vocês comprem as suas armas, para ter em casa pelo menos, comprem, é algo extremamente importante, mas saibam utilizar essa ferramenta. Se fosse para proibir o uso de arma no Brasil, também iria se proibir o uso de carros no Brasil, porque carro mata tanto quanto arma aqui no Brasil, por incrível que pareça. Outra questão que todo mundo fala, todo mundo comenta, os atiradores principalmente, que o exército está dificultando a posse e o porte de armas, não sei o que. Ora, nunca foi feito tanto quando o general Guilherme Teófilo estava na frente disso tudo, ele estava tentando liberar de tudo quanto é forma. Mas as pessoas têm que entender o seguinte, tá? Que antes da Constituição de 1988, as Forças Armadas eram 4 ministérios, ou seja, tinha um poder muito grande dentro do governo, apesar de ser uma instituições de Estado com E maiúsculo. Eram 4 ministérios, Marinha, Exército, Aeronáutica e Estado-Maior das Forças Armadas. Na Constituição de 1988, se criou o Ministério da Defesa, e um general, um oficial general de 4 estrelas, né, ele passou a ser um alto funcionário do 2º escalão do Ministério da Defesa. Para que vocês entendam, existe o ministro da Defesa, existe o 1º escalão do Ministério da Defesa, que é só de infiltrados, comunistas, vagabundos, cargos comissionados e blá 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 e blá blá blá, cheio de pessoas, no caso formadas em ciências ocultas e letras apagadas. É assim que funciona, não há o que reclamar. E no 2º escalão do Ministério da Defesa estão os oficiais generais de 4 estrelas, das 3 forças, né? E estão os 4 comandos ali, Marinha, Exército, Aeronáutica e Estado-Maior das Forças Armadas. Então o Exército não tem o poder de legislar, ele não legisla sobre o assunto. Mas o R-105 é feito pelo Exército, mas toda a aprovação ela é mandada para cima. E quando há uma desaprovação em qualquer item que nós mandamos para cima, nós apenas cumprimos, é o que está na lei. É o que está na lei, é assim que funciona. Então o Exército não tem interesse nenhum em dificultar tanto posse como porte de arma. Não cabe ao Exército Brasileiro dar porte ou posse de armas. Ele só executa o que é mandado. Quem legisla é o poder legislativo. Então parem com isso de ficar inventando que é o Exército que não faz, não sei o que, coisa e tal. Não é assim que funciona, e ponto. Tá? Não é assim que funciona. Tá? Então eu estou explicando para vocês, não sei se os outros canais explicam, mas é assim que funciona. Tá? Eu sou uma pessoa de dentro do sistema, conheço como funciona o sistema, é assim que funciona. Essa questão agora do judiciário brasileiro, não só o judiciário, mas os 3 poderes, tá? Se vocês olhem aí o passado de todos os senadores,
né? Tem senador que era Lula desde criancinha, depois virou Dilma desde criancinha e agora virou Jair Bolsonaro desde criancinha, né? Tem jornalistas que eram FHC desde criancinha, que era impeachmentista desde criancinha, que era contra o Jair Bolsonaro desde criancinha, agora é Jair Bolsonaro desde criancinha. Vocês terão muitas e extremas decepções daqui para frente. Porque o negócio funciona mais ou menos assim. Deixa eu simplificar para vocês. O dinheiro do Brasil, ele vem dos impostos, tributos. A gente fala impostos, mas na verdade são 4 ramos, tá, de tributos, e dentro de um desses grandes ramos está os impostos, que é o que o paisano, no caso nós civis, sabemos, tá? Nós conhecemos mais como impostos, que é o que mais fere o nosso bolso. Então vamos falar, assim, na verdade são tributos, né? Mas vamos falar impostos porque é o que todo mundo conhece. Tá, os impostos, o Banco Central não tem dinheiro, tá? O governo não tem dinheiro. Então o dinheiro vem dos contribuintes, vem dos impostos. Do meu salário, eu acho que quase 50% de tudo que eu recebo por ano, de uma forma ou de outra, vai parar nos bolsos do governo, tanto impostos de tudo que eu como e compro todos os dias, quanto imposto de renda, que já vai quase 1/3 do salário, e por aí vai. Então vai tudo para o governo, vai todos, mais de 50%, já estão beirando aí 60%. Então não tem dinheiro em lugar nenhum, o dinheiro vem de nós, brasileiros contribuintes. E a conta é simples, tudo que entra tem que sair de alguma forma. Ou na forma de empreendimentos, investimentos, ou na saúde, ou na educação. O Brasil não falta dinheiro para absolutamente nada. Se estancar a sangria hoje, no outro dia, o primeiro sintoma será: vai sobrar muito dinheiro. Estou falando isso de uma forma bem séria para todos vocês. Então o dinheiro entra e ele tem que sair de alguma forma. Na época do governo militar, só para vocês terem ideia, a média era 17%, nós hoje estamos perto de 60%, ou seja, 17 para 60 são 3 vezes. E toda a infraestrutura do país, todas as usinas nucleares e hidrelétricas, por exemplo, foram construídas naquela época. Então hoje a energia no Brasil, se não foi feito nenhum reinvestimento, se não foi construído novas hidrelétricas que não foram, se não foi feita manutenção na transmissão, nós deveríamos pagar praticamente nada, porque até o passivo ambiental já foi pago. Então esse dinheiro que está entrando e não está saindo, ele está indo para algum lugar. Normalmente são os doleiros que levam dinheiro dos ministros, gloriosos ministros, autoridades, não sei o que, leva esse dinheiro para o exterior, né? Porque o dinheiro entra e ele é extremamente fácil de rastrear. Infelizmente, se vocês entrarem nas páginas do Exército, tá, do Superior Tribunal Militar, vocês vão ver lá militares brasileiros todos os anos que são pegos. O cara rouba se quiser, bicho. Porque o nosso sistema encontra. Se o sistema do Exército encontra, os sistemas civis deveriam encontrar também, mas não encontram porque não querem. Então estão todos de rabo preso. Vocês não estão entendendo o desespero que está para este final de ano. Com o poderio que nós possuímos para fazer o controle e tudo mais, está no decreto presidencial. Sim, última hora falar: não, o presidente não assinou o convênio, não sei o quê. Todo mundo sabe. Matemáticos, físicos, engenheiros vão entender o que eu estou falando. Mesmo sem ter um controle eletrônico das urnas, existem cálculos que você faz, que você vê se houve um desvio padrão de acordo com a matemática. Tá? De acordo com a matemática. Todas as controladorias civis são penduricalhos de cargos comissionados. Por exemplo, o Ministério do Planejamento.
O Ministério do Planejamento, a Secretaria Estadual de Planejamento, a Secretaria Municipal de Planejamento, existem ferramentas de tecnologia de informação hoje que vocês já conseguem controlar tudo o que entra e o que sai. Não existe, gente, não existe desvio de dinheiro sem saber. Não existe o que vocês estão vendo hoje de dinheiro sendo desviado e ninguém sabe para onde é que foi. Isso não existe. Dentro das Forças Armadas a gente plota tudo, entrou, saiu, sei o que, tem que ter um produto e coisa e tal, e coisa e tal, e coisa e tal. Se o cara quiser roubar dentro do serviço público é fácil, mas é mais fácil ainda você pegar a pessoa. Então o cara rouba se quiser. O cara rouba se quiser, mas que vai pegar, vai. Quando você cria, além da Secretaria de Planejamento, cria Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do Município, Controladoria do não sei o quê, isso é só para empregar mais gente, colocar mais gente no sistema, que está apoiado no sistema e coisa e tal. E nisso se criou os foros privilegiados, que aqui no Brasil nós temos em torno de 60 mil foros privilegiados. E esses foros privilegiados, nível municipal e estadual, eles são julgados nos STJs, que está todo mundo achando, não, o STJ está prendendo Lula, está recusando, não sei o quê. Gente, se eu fosse vocês, eu não acreditava nem na sombra. Os STJs, dos 30 e poucos ministros, 28 foram escolhidos pelo PT. Né? E o STF, vocês sabem o que é. Então, os foros privilegiados federais são julgados pelo STF, os foros privilegiados municipais, estaduais e outras coisas são julgadas no STJ, tá? E tem também os foros privilegiados. Quando você cria o NASU, Ursal, Foro de São Paulo, você cria cargos para essas coisas, sabiam? Então o Brasil gasta bilhões de reais com esses vagabundos que vão cuidar da Ursal, da Unasul e do Foro de São Paulo, não sei o que nós temos que mandar representantes para essas reuniões, nós temos que ter secretarias e diversos cargos comissionados para trabalhar nisso tudo. Então, veja se vocês me entendem. Se retirar todo mundo e estancar a sangria, no outro dia vai sobrar muito dinheiro. Então, o que se comenta dos pré-candidatos militares é que após algum tempo, alguns meses, eu acho que até julho, agosto do ano que vem, dependendo do pessoal capacitado, se consegue fazer a primeira CPI, porque no Brasil nunca teve CPI, eu já fiz esses vídeos diversas vezes para vocês, dizendo que a CPI é mais ou menos assim. Se a CPI ficar todo mundo da situação, beleza, nada acontece. Mas se cair oposição na CPI, o que o cara da oposição na CPI faz? Eu descobri que tu roubou 10 milhões, tu me dá 5 milhões e fica beleza. O povo que se lasca, não estão nem aí assim para querer saber disso. Então, tem muita gente enrolada, muita gente no meio deles, tá? E não representa nem 0,001 da população brasileira. Então, se prender todo mundo, vai causar um caos no país. Vai ter um apagão político, porque todos os políticos foram presos. O meu cachorro vai continuar andando e comendo e latindo do mesmo jeito se todos os políticos forem presos. Eu garanto que o cachorro de vocês, o papagaio de vocês, os gatos também não vai estar ninguém preocupado. Eles querem dizer que isso é preocupante para o país. Não, é preocupante eles estarem soltos, né? Então é mais ou menos assim que funciona. Espero que eu tenha sido bastante simples, né, para todos vocês, e que todos vocês entendam mais ou menos como funciona. E mais uma vez dizer, né, para todos vocês que o alcance das minhas pernas é o alcance do apoio que vocês dão. E se vocês olharem, tem diversos canais aí desinformantes e desinformados com uma fortuna de financiamento e com milhares de pessoas assistindo, porque elas não estão tendo acesso à informação correta,
né? São ex-presidiários, ex-traficantes, ex-não sei o que é só isso que a esquerda consegue colocar para falar para vocês. E essas pessoas estão desinformando e dividindo o povo da mesma forma como aconteceu na Venezuela. Eu fiz um post aí agora mostrando o povo venezuelano fugindo da Venezuela e por que que isso aconteceu. As Forças Armadas lá foram divididas. O Exército, por exemplo, foi dividido em 11 milícias, eram 7, passou para 11 milícias. A Marinha, a Força Aérea também, tudo isso aí às custas de sublevação e outros movimentos que quebra por dentro as Forças Armadas, quebra a confiança, quebra a unidade das Forças Armadas. Por isso é muito importante as Forças Armadas serem um bloco monolítico. E diversas pessoas perguntam, por que as Forças Armadas não fizeram nada? Porque o povo não pediu. Porque a partir da hora que o povo pedir, mas está pedindo na internet. Não. Ou vai todo mundo para frente do quartel, não vai para a Avenida Paulista, não vai para Copacabana, não. Ou vai todo mundo para frente do quartel, tá? Ou então vai todo mundo votar. Tá? Essas foram tais opções, as opções que eu passei aí para todo mundo. A doutora Marília Klein perguntando sobre alguma mudança no Ministério da Defesa. Não, o que está no decreto presidencial, esse é o primeiro decreto presidencial. Nós temos eleições no Brasil de 2 em 2 anos. Tá? Esse é o primeiro decreto presidencial que fala que além da segurança, as Forças Armadas vão participar da apuração. É o que está no decreto, então é uma ordem. Para ser executado tem que se assinar um convênio, porque isso gera custos, né? Então se assina um convênio do governo, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que foi justamente o que o general Mourão falou. Então falta essa assinatura de convênio, que ela tem que ser feita, mas como eu falei para vocês, que talvez não seja da área de vocês, mas até no papel, fazendo conta no papel, vocês conseguem, quem entende, tá, do assunto, consegue desenvolver e ver desvios, entendeu? Antigamente não tinha computador, as contas eram feitas no papel, tá? Antigamente também não tinha AutoCAD, a gente desenhava na mão. Eu aprendi a fazer desenhos na mão, então as contas eram feitas na mão, você fazia, então os cálculos estatísticos você consegue ver pontos fora da curva e dizer, isso aqui está errado. O computador veio depois, tá? As pessoas são acostumadas hoje, computador e maquininha de calcular, isso aí não existia, não. A gente fazia conta na mão, e com conta na mão você consegue ver desvios, então não tem nada demais não, tá? Não é nada misterioso assim, não. Tá? É só ler o que está no decreto. É só ler o que está no decreto. Está lá no decreto. Então, se está no decreto, o Exército vai cumprir. O Exército só não vai cumprir se não for assinado o decreto. Se não for regulamentado e depois assinado o convênio. Mas o decreto é uma ordem. Mas como eu falei para vocês, mesmo sem recurso algum, a esquerda e os corruptos sabem que tem diversas pessoas envolvidas nisso para as eleições de 2018 para atuar e divulgar qualquer fraude da pior forma possível para o governo. Tá? Para o governo. Vocês não se comovam com o que aparece nas mídias em relação à manifestação e diversas outras coisas. Vocês não se comovam, olhem atentamente o que está acontecendo, porque vai ter muita manifestação que vão dizer que é de caminhoneiro, que é de petroleiro, que é de não sei o quê, mas se vocês estiverem com os olhos treinados, vocês vão ver, opa, aquilo não é caminhoneiro não. Aquilo é a esquerda, aquilo é o governo que gastou uma grana tremenda, colocou o pessoalzinho ali de helicóptero naquela posição para parar tudo e só tem os 10 gatos pingados, aquilo não é coisa. Vocês vão saber começar a discernir, opa, aquilo não é petroleiro, não, aquilo não é o povo, não. Fiquem mais espertos, tá? Fiquem mais espertos. Porque vai piorar muito para quem é cego.
Para quem é cego vai piorar muito, extremamente, tá? Mas vai dar certo, nenhuma guerra é fácil. Agradeço profundamente a todos vocês, eu tenho um orgulho muito grande de coração de ter todos vocês como seguidores, como apoiadores, diversas pessoas aí, vocês sabem que eu converso, eu tiro dúvida e tudo mais. Vocês são muito importantes e a qualidade desse canal está justamente na qualidade das pessoas que me assistem. Gente do mundo todo que me assiste, que me apoia. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui, eu não poderia cumprir diversas viagens e missões e tudo mais que eu tenho para trazer informações aí para todos vocês. Muito, muito, muito obrigado a todos de coração, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.